Amanhã, no dia de amanhã, por escrito, senhor presidente, é que eu a farei agora de uma forma muito resumida e objetiva. Entretanto, eu não poderia deixar de fazê-la nesse momento por tudo que vi, por tudo que assisti, por tudo que ouvi, senhor presidente. E principalmente porque tenho feito esta mesma questão de ordem de forma reiterada. Veja, a senhora advogada de defesa pediu a palavra pela ordem, que Vossa Excelência concedeu de pronto, para fazer o quê? Para questionar um senador da República, pelo que este senador da República tinha dito. Para isso, ela pediu questão de ordem. Mas o que ela fez durante a questão de ordem? Saiu, utilizou esta comissão, e aqui não é o lugar para isso, porque aqui é uma comissão processante, de acordo com o artigo 48 do nosso regimento interno. Presidente, esse assunto não está me encerrado, ela utilizou esse espaço para, mais uma vez, distribuir agressões, senhor presidente. Mais uma vez. Veja, o que ela falou? Nas eleições de 2014, a presidente e seus aliados mentiram. Mentiram, enganaram, porque no Petrolão os partidos que estão envolvidos, porque é o PCdoB e o PT que querem acabar com a Lava Jato. Não é um senador, nenhuma senadora que falou isso. Que falou isso foi a advogada da defesa. E não é a primeira vez. Ela tem feito isso, e somente isso, desde a hora que entrou aqui nessa sala, senhor presidente. É uma questão de ordem? Então, veja, senhor presidente, veja. Eu não vou aqui usar Vossa Excelência, tenha tranquilidade. E Vossa Excelência sabe do que eu falo, porque eu fui à mesa conversar com Vossa Excelência. Eu não vou utilizar esse espaço. Só para ter a dúvida, é uma questão de ordem? Eu não vou. Pela ordem. Eu não vou utilizar esse espaço para pedir explicações de quem quer que seja, que estejam falando de mim pela imprensa, o que quer que estejam dizendo. Aqui não é o local. Aqui não é o local. Mas eu sou senadora. Eu poderia fazer isso, mas não vou fazer. Esse não é o local de eu discutir agressões que eu venho recebido, sobretudo nos últimos dias. A minha questão de ordem, senhor presidente, é perguntar de forma objetiva. Eu vou fazer por escrito, não quero resposta agora. Amanhã eu vou entregar por escrito. Vossa Excelência já tem uma em mãos. Qual é mesmo o papel da advogada? Qual é mesmo? Porque, veja, para contraditar a questão de ordem... Terminou o tempo de Vossa Excelência. Sim, presidente, eu estou concluindo, porque meu tempo... Eu concordo. Pela ordem. Amanhã Vossa Excelência o senador Caiado fez uma semelhante de 6 minutos. Eu contei no relógio, de 6 minutos. Então, veja, eu vou encaminhar por escrito amanhã. Porque, para contraditar, senhor presidente, a questão de ordem que foi feita há pouco em relação ao advogado da defesa, Vossa Excelência, repare, não foi o advogado José Eduardo Cardoso, que, aliás, fala sobre o processo. Seria importante, necessário, imprescindível que a senhora advogada da acusação fizesse a coisa, senhor presidente. Então, eu quero dizer que ela aqui não pode se portar como se fosse uma parlamentar. Conclua, senadora. E não tem o direito de chamar a atenção de quem quer que seja, muito menos de um parlamentar. E eu digo a Vossa Excelência, toda vez, senhor presidente, amanhã eu vou trazer por escrito e vou aguardar com muita paciência que Vossa Excelência diga exatamente qual é o papel de um advogado aqui nessa comissão. Certamente não é chamar a atenção eu já respondi essa questão quando foi indagado pelo senador Humberto Costa, quando foi também levantado pelo advogado da defesa, senadora Vanessa, por favor. Senadora Vanessa, eu respondi, Vossa Excelência estava ausente aqui, uma pequena presença, Vossa Excelência tem uma presença muito forte nessa comissão, eu respondi exatamente uma indagação dessa em relação feita pelo senador Humberto Costa e pelo advogado da defesa, e disse que não ia pedir, não ia determinar um advogado, seja da defesa, seja da acusação, usasse mais dessa forma, principalmente no que se refere a questões de ordem pessoal, se ficassem restritos ao trabalho de advogado, da defesa e da acusação. Já tinha respondido essa questão de ordem que Vossa Excelência está pensando em... Ninguém havia me passado essa informação e eu acho que isso é fundamental. Mas como eu dei 2 minutos a Vossa Excelência pela ordem, vou agora... O meu já foi por conta dos 6 que o senador Caiado agora teve. Então, o senador eu vou dar também 2 minutos para contraditar o senador Cássio Cunha Lima. Agradeço, senhor presidente, pela isonomia que tem caracterizado a sua presidência. É claro que a comissão e os advogados de defesa e de acusação vão sempre acatar as decisões superiores da presidência desta comissão. E se a advogada Janaína Pascoal
não pode fazer determinadas afirmações que são do conhecimento do povo brasileiro, eu as faço como senador. A presidente Dilma mentiu ao povo brasileiro, enganou esta nação, fez da campanha eleitoral um grande engodo de forma deliberada, de maneira proposital, sabendo das consequências danosas da sua postura, tanto é que empurrou o nosso país para a mais grave crise da sua história. Nós estamos hoje convivendo com mais de 11 milhões de desempregados, nós estamos tendo um país apavorado com a falta de segurança pública, um país que não consegue combater o mosquito, com pessoas morrendo, sofrendo dores físicas terríveis, com feijão batendo a R$15, porque parte expressiva do estoque regulador do feijão brasileiro foi doado a Cuba, interferindo no nosso preço aqui interno, doado com transporte pago pelo povo brasileiro, e é hoje a dona de casa do Brasil que, quando vai comprar o feijão macaça, o macaçá, o mulatinho, o carioquinha, que está pagando 15, em alguns supermercados bateu R$20, a advogada não pode dizer isso em nome do povo brasileiro, mas eu estou dizendo porque o Brasil todo sabe dessa realidade. E não adianta usar em relação a esta perícia que hoje foi apresentada e que desmonta por completo a defesa da presidente Dilma, esta perícia, que era para ser um instrumento da defesa, se transformou numa ferramenta da acusação. E, para respeitar o tempo, me preservo a fazer esses comentários quando dá oportunidade de inquirir a prestigiosa presença da doutora Maria Fernanda nesta comissão. Senhor presidente, pela ordem, 2 minutos para fazer um discurso político igual que o senador Cássio Lima fez, Henrique Cardoso. Eu quero 2 minutos para falar igual que o senador. Não, Vossa Excelência não pode. Vossa Excelência não pode. 2 minutos. Vossa Excelência não pode falar sem eu autorizar. Vossa Excelência não pode falar sem autorizar. Eu autorizei a senadora Vanessa para ela fazer o discurso político dela e dei o contraditório ao senador Cássio. E agora vou ler. A presidência esclarece que... Amanhã, no dia de amanhã, por escrito, senhor presidente, é que eu a farei agora de uma forma muito resumida e objetiva. Entretanto, eu não poderia deixar de fazê-la nesse momento por tudo que vi, por tudo que assisti, por tudo que ouvi, senhor presidente. E principalmente porque tenho feito esta mesma questão de ordem de forma reiterada. Veja, a senhora advogada de defesa pediu a palavra pela ordem, que Vossa Excelência concedeu de pronto, para fazer o quê? Para questionar um senador da República, pelo que este senador da República tinha dito à imprensa. Para isso, ela pediu questão de ordem. Mas o que ela fez durante a questão de ordem? Saiu, utilizou esta comissão, e aqui não é o lugar para isso, porque aqui é uma comissão processante, de acordo com o artigo 48 do nosso regimento interno. Presidente, esse assunto não está me encerrado, ela utilizou esse espaço para, mais uma vez, distribuir agressões, senhor presidente. Mais uma vez, vejo menos de um parlamentar. E eu digo a Vossa Excelência, toda vez, senhor presidente, amanhã eu vou trazer por escrito e vou aguardar com muita paciência que Vossa Excelência diga exatamente qual é o papel de um advogado aqui nessa comissão. Certamente não é chamar a atenção. Eu já respondi essa questão quando foi indagada pelo senador Humberto Costa, quando foi também levantado pelo advogado da defesa, senadora Vanessa, por favor. Senadora Vanessa. Eu respondi, Vossa Excelência estava ausente aqui, uma pequena presença, Vossa Excelência tem uma presença muito forte nessa comissão, eu respondi exatamente uma indagação dessa em relação feita pelo senador Humberto Costa e pelo advogado da defesa e disse que não ia pedir, não ia determinar um advogado, seja da defesa, seja da acusação, usasse mais dessa forma, principalmente no que se refere a questões de ordem pessoal, se ficassem restritos ao trabalho de advogado, da defesa e da acusação. Já tinha respondido essa questão de ordem que Vossa Excelência está pensando em... Veja, o que ela falou? Nas eleições de 2014, a presidente e seus aliados mentiram. Mentiram, enganaram, porque no Petrolão os partidos que estão envolvidos, porque é o PCdoB e o PT que querem acabar com a Lava Jato. Não é um senador, nenhuma senadora que falou isso. Que falou isso foi a advogada da defesa. E não é a primeira vez. Ela tem feito isso e somente isso desde a hora que entrou aqui nessa sala, senhor presidente. É uma questão de ordem? Então, veja, senhor presidente, veja.
Eu não vou aqui usar Vossa Excelência, tenha tranquilidade. E Vossa Excelência sabe do que eu falo, porque eu fui à mesa conversar com Vossa Excelência. Eu não vou utilizar esse espaço. Só para ter a dúvida, é uma questão de ordem? Eu não vou. Pela ordem. Eu não vou utilizar esse espaço para pedir explicações de quem quer que seja que estejam falando de mim pela imprensa, o que quer que estejam dizendo. Aqui não é o local. Aqui não é o local. Mas eu sou senadora. Eu poderia fazer isso, mas não vou fazer. Esse não é o local de eu discutir agressões que eu venho recebido, sobretudo nos últimos dias. A minha questão de ordem, senhor presidente, é perguntar de forma objetiva. Eu vou fazer por escrito, não quero resposta agora. Amanhã eu vou entregar por escrito. Vossa Excelência já tem uma em mãos. Qual é mesmo o papel da advogada? Qual é mesmo? Porque, veja, para contraditar, a questão de ordem... Terminou o tempo de Vossa Excelência. Sim, presidente, eu estou concluindo, porque meu tempo... Eu concordo. Pela ordem. Amanhã Vossa Excelência o senador Caiado fez uma semelhante de 6 minutos. Eu contei no relógio, de 6 minutos. Então, veja, eu vou encaminhar por escrito amanhã. Porque, para contraditar, senhor presidente, a questão de ordem que foi feita há pouco em relação ao advogado da defesa, Vossa Excelência, repare, não foi o advogado José Eduardo Cardoso, que, aliás, fala sobre o processo. Seria importante, necessário e imprescindível que a senhora advogada da acusação fizesse a mesma coisa, senhor presidente. Então, quero dizer que ela aqui não pode se portar como se fosse uma parlamentar. Conclua, senadora. E não tem o direito de chamar a atenção de quem quer que seja. Ninguém havia me passado essa informação e eu acho que isso é fundamental. Mas como eu dei 2 minutos a Vossa Excelência pela ordem, vou agora... O meu já foi por conta dos 6 que o senador Caiado agora teve. Então, o senador fica à vou dar também pedir. 2 minutos para contraditar o senador Cássio Cunha Lima. Agradeço, senhor presidente, pela isonomia que tem caracterizado a sua presidência. É claro que a comissão e os advogados de defesa e de acusação vão sempre acatar as decisões superiores da presidência desta comissão. E se a advogada Janaína Pascoal não pode fazer determinadas afirmações que são do conhecimento do povo brasileiro, eu as faço como senador. A presidente Dilma mentiu ao povo brasileiro. Enganou esta nação, fez da campanha eleitoral um grande engodo de forma deliberada, de maneira proposital, sabendo das consequências danosas da sua postura,